Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Na nossa aula passada, nós observamos essa obra aqui do Di Cavalcanti, né, Vaso de Flores, e principalmente o que a gente mais observou na aula passada foram as próprias flores. E aí nós fomos para uma folha, né, para treinar o desenho dessas flores, para exercitar o desenho das flores, começando ali primeiro um desenho menor para entender e depois ampliando, fazendo as flores bem grandonas na nossa folha de desenho, né? Então, no nosso encontro de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o desenho do vaso, certo? E vamos começar a colocar as flores no nosso desenho. As folhas, aqui tá vendo as folhas verdes aqui embaixo, aqui em cima, a gente vai deixar para um próximo momento, não vai ser no encontro de hoje. Hoje a gente vai se concentrar em fazer o desenho do vaso e em colocar as flores, tá? Eu estou deixando a imagem aqui no começo do vídeo para caso você precise prestar mais atenção em cada flor, relembrar algumas coisas da aula passada, dá para pausar aqui o vídeo para poder prestar atenção em cada detalhe, tá bom? Então vamos lá para o nosso desenho? Bom, então vamos começar nosso desenho de hoje e a gente pode começar fazendo, primeiro de tudo, o desenho do vaso. Você pode ver que é um vaso simples ali, o do Di Cavalcanti, né? Então, aqui para o nosso desenho, a gente pode fazer... Ó, já deixei o desenho bem clarinho aqui, que é para eu poder, né, organizar aqui. Eu fui olhando a obra do Di Cavalcanti, colocando cada detalhe em cada lugar, para poder trazer aqui para o encontro, ó. Então, o vaso, ó, ele faz esse formato. Né? Então ele desce, aqui ele é um pouquinho mais achatado e ele sobe, tá? Simples, se você lembrar da letra U, só que não tão redondinha, né? Como se ela tivesse um pouco achatada aqui embaixo. Tivesse dado uma amassadinha aqui embaixo, tá? Já tá suficiente. Uma coisa importante no desenho de hoje, deixa um espacinho aqui embaixo, tá? Não faz grudado aqui embaixo da folha. E deixa um espaço aqui em cima, porque a gente vai colocar aquelas folhas do desenho, né? Do Di Cavalcanti, tá bom? Aí, ó, saindo aqui do cantinho do vaso, desse canto esquerdo aqui, ó, a gente pode fazer nossa primeira flor. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Só para lembrar, ó, na aula passada nós exercitamos vários tipos de flor, né? Se você perdeu essa aula, é importante. Então você pode voltar na aula passada e assistir, porque a gente fez aí com calma cada flor, tá? Então agora a gente vai trazer aqui pro vaso, né? Então, vou colocar minha primeira flor aqui. 1, 2, 3, 4. Uma dica que eu dou, você pode assistir essa aula pausando, né? Então você viu, né, o desenho do vaso, pausou, né, fez o seu. Depois você vê onde está a primeira flor, pausa, faz sua primeira flor. E vem aos pouquinhos comigo, tá bom? Então a primeira aqui. A segunda é um pouquinho mais para cima. E aí já aquele segundo tipo de flor que nós treinamos na aula passada também, né? Que é uma flor com as pétalas um pouco mais finas e mais juntas, né? Tá vendo que faço uma bem juntinha da outra?
que legal. Certo? Do lado dela, então, ó, fiz uma aqui no comecinho do vaso, um pouquinho mais pra cima essa, e aí do lado, uma outra dessa aqui, ó. Não precisa ficar exatamente igual, tá? O lugar onde tá a flor. Eu tô seguindo assim, mais ou menos também, as direções das flores lá do Di Cavalcanti, porque a gente está se inspirando na obra dele. Então, observando ali, trazendo para cá. Mas não precisa ficar igualzinho, tá? Vai seguindo assim o caminho que eu estou propondo. Que depois vai fazer sentido, a gente vai colocar também as cores. Vai observar as cores que o Di Cavalcanti escolheu também. Aqui embaixo, ó, nós vamos fazer aquela flor que a gente exercitou na aula passada, que é a flor que sai de trás, né? Ó. Lembra que a gente fez esse exercício de imaginar como que é a flor quando ela está saindo de trás de uma outra flor, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, ela começa aqui, 1, 2, 3, 4, opa! Imagina ela passando por trás, saiu aqui, vem pra cá, passa, traz um pouquinho. Se isso acontecer em algum outro momento do seu desenho, de você estar desenhando, ixi, não deu o espaço certo, né? E faz a imaginação, imagina que está passando por trás e continua. Lembra que se eu passar na frente aqui, vai dar errado, né? Porque essa linha, uma linha vai cruzar com a outra, vai ficar estranho se ela está na frente ou atrás, tá? Então, passou, imagina ela continuando e continua por trás, tá? Na aula passada a gente fez isso mais assim, né? Com mais calma. Agora, tem outros tipos de flores aqui pra gente observar. Aqui na lateral, ó, dessa flor aqui, o Di Cavalcanti desenha a flor dele como se ela tivesse como se fosse uma flor vista mais de lado, né? Então, se aqui de frente a gente vê as pétalas dela mais abertas, de lado a gente vê as pétalas lateralmente, que é o que vai acontecer nessa flor aqui. Então ele faz assim, né? Como se fosse uma pétala, aqui dela sai outra e dela sai outra. Depois vocês podem dar uma olhadinha na imagem aqui do começo da aula, né? A gente vai pintar também. E ele faz isso num outro momento que é aqui, ó. Faz a mesma ideia, como se fosse uma flor mais de lado, né? Que a gente vê essas pétalas de lado. Pronto. Aí, ele faz, num cantinho saindo, um desenho como se fossem como se fosse uma florzinha aqui no canto. É só observar também o desenho lá do começo da aula. Até lembra um pouquinho essa aqui, né? Então a gente vai fazer aqui. Não precisa fazer elas juntas assim, ó. Só as pontinhas. Ó. 1, 2, 3, 4. Depois, cada uma aqui a gente vai pintar de uma cor diferente, então vai dar para diferenciar até mais essas flores, né? E, por último, ele faz aqui uma partezinha do caule da flor, ó. Com essas pontas, ó, 1, 2, 3, 4. E aí ele vem aqui por fora fazendo assim, ó. 1, 2, parou. 3, 4. Então, ó, no nosso encontro de hoje, vocês vão seguir aqui o passo a passo para ir colocando essas flores no vaso, tá bom? Esse espaço vazio que ficou aqui, ó, aqui são as folhas que a gente vai colocar na próxima aula, tá bom? E aí depois é só a gente trazer as cores para o nosso desenho. Então lembrando, estrutura do vaso. Você vai fazer esse formato, muito próximo da letra U, né? Um pouquinho mais para dentro, na verdade, e aqui dá uma achatadinha, né? A letra U só para a gente lembrar mesmo desse movimento aqui, ó. Tá? Aqui achatadinha e aqui um pouquinho para dentro, um pouquinho para dentro. Segunda coisa, né? Começa aqui com essa flor que a gente exercitou na aula passada. Em cima dela faz aquela outra e do lado repete essa aqui, né?
Pronto, terminou essas 3 principais, que foram as primeiras que a gente fez. Aqui embaixo, um pouquinho de trás, né, dessas 2, tem uma outra. Aí, no cantinho dessa, né, bem grudada nessa, tem aquela flor vista de lado. Em cima dessa, a flor vista de lado. Aqui no canto, um pedacinho de uma flor saindo. E aqui em cima, esse pedaço aqui do caule. E como é que fala? O pedaço do caule e a pétala vindo nesse formato aqui, ó, onde ela vem, a outra sai um pouquinho de dentro, a outra sai um pouquinho de dentro, tá vendo? Certo? Igual eu falei pra vocês, não precisa ficar igualzinho, mas tente ir seguindo esse caminho que eu propus aqui, que também eu propus observando a pintura do Di Cavalcanti. A gente deu uma leve simplificada em algumas formas, mas o caminho do vaso foi feito observando mesmo aquela pintura do início do nosso encontro, tá? Uma coisa que eu também quero falar para vocês, qualquer dúvida aqui do encontro, qualquer dificuldade, vocês podem pedir para um adulto para colocar comentário aqui no YouTube, ou a gente pode se encontrar na nossa roda de conversa. Lembrando que ela acontece todos os dias, né? Um dia comigo, um dia com a Pro Stephanie. E aí eu tô sempre por lá. Vocês podem levar dúvidas, mostrar o desenho, mostrar o vaso, como é que tá, em qual parte você teve mais dificuldade, tá bom? Então eu estou por lá também para tirar qualquer dúvida. E lembrando, essa aula de hoje você pode ir fazendo ela pausando a cada etapa, a cada flor nova que eu colocar, né? Comecei o vaso, pausa, faz o vaso. Fiz a primeira flor, pausa, faz a primeira flor. Fiz a segunda. Você ir aos pouquinhos montando o seu vaso. Tem um tempo até a nossa próxima aula, então não precisa correr, tá bom? Então faça com calma, colocando cada flor aqui, pausando o vídeo e observando também a obra do Di Cavalcanti, que é a nossa grande inspiração aqui no encontro de hoje, tá certo? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.